Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Aqui nesse canal eu ensino vocês o passo a passo para vocês serem empreendedoras de sucesso e lucrar até R$ 5.000 por mês vendendo as receitas sem glúten deliciosas. Então aqui eu compartilho com vocês um pouco das minhas estratégias e receitas, tudo que vocês precisam para ter sucesso nessa jornada que é tão prazerosa. O tema da aula de hoje é muito pedido por vocês, que é precificação. Flávia, por quanto que eu vou vender as minhas receitas? E se o cliente achar caro, como que eu consigo? Como que eu faço? Todas as dúvidas que vocês me mandaram, eu compilei elas todas aqui e vou dar uma ótima explicação para vocês. Então, se você quer ter segurança como precificar o seu produto, fica comigo até o final, vai ser uma aula bem detalhada para você aprender a precificar, tá? Lá no curso, depois eu vou colocar a planilha atualizada, já com todos os custos, um monte de coisa, tá? Mas para quem ainda não é minha aluna, não tem essa sorte ainda, esse prazer, vai poder iniciar a sua precificação com todas as dicas que eu vou dar aqui, tá? Vamos lá então para o nosso conteúdo de hoje, que vai ser muito produtivo para vocês, eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Os principais pontos na hora de precificar, eu diria assim que o primordial, além do custo da receita, mas é entender o preço da hora de vocês. Quanto que custa você produzir, porque o tempo é o nosso bem mais precioso. Você não consegue produzir tempo, fabricar tempo, nem comprar tempo, todo mundo tem 24 horas no dia. Então você tem que considerar o preço da sua hora de uma maneira muito precisa ali na hora de precificar. E daí o que entra? E as pessoas me perguntam, Flávio, o tempo de entregar eu coloco? Você coloca todo o tempo que você utiliza ali, porque é o tempo do seu trabalho que vai refletir aqui no preço final do produto. Então o tempo de embalar, o tempo de comprar matéria-prima, de produzir, de lavar a louça, todo o tempo está incluso aqui, tá? Então é importante você ter essa noção e saber precificar. Lá na frente eu vou fazer a conta aqui com vocês de quanto que custa o valor da hora. Vou dar a fórmula e daí vocês vão aplicar de acordo com o prolabore de vocês, que é o salário, para vocês saberem exatamente como fazer isso de uma maneira bem precisa. Outra coisa que você precisa ter em mente é muito melhor você ter um padrão. Ou você utiliza xícaras ou você utiliza gramas. Então, você tem que ter, por exemplo, se você utiliza, por que eu prefiro trabalhar com gramas? Porque em receitas com gramas você vai ali na sua ficha técnica e tem o peso da grama. E é tudo em grama, você multiplica o óleo por grama, a farinha, o sal, o açúcar, tudo por grama e você tem uma medida só para converter. Agora, se você trabalha com xícara, você vai ter que ter anotado o preço de uma xícara, 1/3 de xícara, 1/4 de xícara e assim por diante. 1 colher de sopa, meia colher de sopa, 1 colher de chá. Então, ter o padrão em gramas é muito mais eficiente quando a gente quer profissionalizar as nossas receitas e usar isso para, de fato, lucrar e ganhar dinheiro, tá? Então, a medida em gramas é muito melhor, muito mais fácil para a gente calcular. Mas no exemplo que eu trouxe aqui hoje, eu já coloquei algumas coisas em xícaras, outras em ml, grama, para simplificar, para todo mundo entender como fazer, tá? Outra coisa muito importante, é um ponto cego. Se, digamos que você vende pizza, você vende pizza, pastel, coisas que vão carne, por exemplo, você tem que ter a noção. Isso é extremamente importante, porque o ingrediente mais caro é a carne.
Se você não perceber o quanto que reduz de carne quando você cozinha o alimento, você acha que o preço do quilo da carne é o R$ 32 que você paga lá no mercado, por exemplo. Mas não é assim que funciona. Quando você compra 1 quilo de carne, ou de frango, ou de camarão, ou de salmão, quando você prepara ele, não tem mais 1 quilo, não tem nem 900, nem 800 gramas, tá? Reduz bastante. Então é muito importante você... eu uso o patinho. Você vai lá, compra 1 quilo de patinho. É R$ 34. Cozinha, vê quanto que sobrou. E daí eu vou ensinar você agora a fazer esse cálculo. Para fazer o cálculo, você vai pegar 1 quilo de carne lá no açougue, vai cozinhar e vai ver. Eu uso sempre, tem um padrão de carne, peito de frango e patinho moído. Então eu cozinho 1 quilo de cada, vejo quanto que sobra. E daí eu vou pegar, eu paguei R$ 34 no quilo, R$ 32 no quilo do patinho, vou dividir pelas 800 gramas que ficou ali no final, isso, e multiplicar por 1.000, que é 1.000 é a unidade de 1 quilo, né? 1.000 gramas, então vou multiplicar novamente por 1.000. Isso vai resultar no preço do quilo da carne R$ 40, então não é mais R$ 32. Isso ninguém te fala. Você pode assistir 1000 vídeos de precificação na internet, eu sei porque eu já assisti. Dei uma olhada como estava hoje na internet, o que tinha antes de gravar essa aula, e ele simplesmente pede para você somar seus custos e multiplicar por 3. Só porque não é assim que funciona na prática se você quer de fato ter lucro. Precificar da maneira correta é algo tão complexo que a gente não consegue, eu não vou conseguir te explicar tudo nessa aula. Porque eu precisaria te passar uma planilha, precisaria te acompanhar, depois tirar as dúvidas, e eu não vou conseguir fazer isso aqui com todo mundo. Então, mas com todas as dicas que eu vou dar aqui, você já vai estar na frente de muita gente, tá? Pode ter certeza que eu não medi esforços para fazer uma aula muito boa. Inclusive, eu sou formada em contabilidade e calcular custo, trabalhar com números, sempre foi minha paixão, gosto muito disso, tenho um verdadeiro apreço pelos números, tá? Então, tudo que eu pude trazer de informações relevantes e que vão fazer uma boa diferença para você, eu tá aqui, tá? Depois, como eu disse lá no curso, vai ter uma planilha muito atualizada, completa, maravilhosa para simplificar, tá? A vida de vocês. Mas vamos ao que nós temos hoje. Então, entenderam uma regra de 3? Você vai pegar, vai cozinhar a carne, vai ver quanto que sobra. De 1 quilo sobrou 800 gramas. Você vai pegar 32, vai dividir por 800 gramas e vai multiplicar por 1.000 gramas. E daí assim você vai chegar no custo da carne. Daí isso você faz com todas as proteínas que você usa. Com peito de frango, com a carne moída ou com a carne de panela, com o camarão, com tudo que você utiliza ali na sua cozinha. O bacon também perde muito, porque daí você vai ali e pesa... Faz assim, prepara todas as carnes, depois de cozida e diz assim, eu uso 100 gramas de carne. Mas na verdade, pelo preço que você está colocando, calculando que é R$32, é R$40. E daí você vai acumulando um prejuízo gigante ali, tá? Então isso é muito importante. E isso acontece também com a batata, com a cenoura. A única coisa que aumenta a pesagem que eu já trabalhei até hoje é o aipim, tá? O aipim, ele absorve a água e ele pesa mais. Então, se eu não estou enganada, aumenta 20%. Se você cozinhar 1 quilo de aipim, ao final do cozimento você vai ter 1,2 kg. Mas a lógica de calcular o preço é a mesma coisa. Se você paga R$5 o quilo do aipim, você divide por 1.200, que é o peso final, e multiplica por 1.000. Então, um aipim que você pagou R$5 o quilo, ele vai custar R$4,17 depois de cozido. É a única coisa que fica mais barata, tá? Então, muito legal você ter essa percepção, sempre pese, lembrando que tudo que eu estou passando aqui é fictício, esses valores, essas porcentagens que reduz, tá? Então faça você o teste em casa, tá? Não vai se basear pelo valor que tá aqui da carne ou do peso, você tem que fazer essa continha, tudo bem?
Aí você vai dizer assim, muita gente também diz, nossa Flávia, os ingredientes são tão caros para fazer receitas sem glúten. Mas você já parou para pensar o que muda de uma receita com trigo para uma receita sem glúten? Aquela receita tradicional que todo mundo vende os ingredientes em si. Claro, você pode utilizar farinha de oleaginosas, pode utilizar açúcar demerara ou açúcar mascavo, açúcar de coco, xilitol. Aí tem várias variações. No lugar do óleo de soja ou de milho, de canola, você pode colocar óleo de coco, pode colocar azeite de oliva, daí tudo isso sim agrega um valor muito maior ao seu produto. Mas digamos que você quer trabalhar com alérgicos. Quer fazer o sem glúten ali, uma receita funcional, sem grandes alterações. Você pode, se a tua intenção, por exemplo, é vender para um celíaco ou para quem tem alergia à proteína do leite, o que vai mudar? Vai mudar basicamente o trigo. E daí hoje eu fiz uma pesquisa rápida na internet, o preço do trigo tá R$5 e a farinha de arroz está 9. Então não dá, isso em uma xícara não dá nenhum real a mais de diferença. Por quê? A farinha, eu tenho aqui anotado, ó, uma xícara de farinha de arroz tem 184 gramas, se baseando numa xícara de 240 ml. Isso custa uma xícara de farinha de arroz a R$9, R$1,66. Se fosse uma xícara de trigo, custaria 92 centavos, considerando pagando R$5 o preço, que foi o que eu encontrei na internet para me basear. Dá menos de R$1 a diferença por xícara. Então, realmente não é um produto caro. O que é caro? O que é caro é que o produto sem glúten, a diferença é que a gente faz ele sem conservante, sem corante, sem antimofo, sem emulsificante, sem... Sabe? É um produto diferenciado que você utiliza puramente os ingredientes frescos para fazer as receitas. E isso resulta num prazo de validade menor, que não é todo mundo que consome, tem um público específico, então não é um produto comum que é para a gente vender a mesma quantidade que vende a padaria. Eu, por exemplo, tinha o meu café, que ele era totalmente sem glúten, saudável, vendia receitas low carb e tudo mais. Não tem o mesmo movimento de uma padaria que vende o pão comum para todo mundo, ou da padaria do supermercado, mas qual é a diferença? Sempre foi assim, desde quando eu trabalhei em casa. A gente consegue agregar um valor maior, porque a gente entrega mais qualidade. Se você consome um bolinho lá na padaria, no mercado, você sente aquele gosto emulsificante, aquele conservante, já não se sente bem, dá aquele mal-estar, aquele estufamento, se você é acostumado já a não consumir essas coisas de supermercado, quando você consome essas coisas assim que tem mais química, essas coisas, eu observo muito isso, porque eu estou há muitos anos já produzindo as comidas e tal, então é muito nítido, é outra qualidade, não é para ser comparado o seu produto feito em casa, na verdade, de todo mundo que faz em casa, com esse capricho, esse carinho que eu ensino vocês a fazer, utilizando ingredientes de qualidade, não é para ser comparado com o produto da prateleira do supermercado, que é feito da maneira que vocês sabem, né? Não preciso entrar aqui em detalhes. Então, isso agrega valor ao produto de vocês. E não é todo mundo que vende, porque existem certos cuidados. Está todo mundo acostumado a trabalhar com a farinha de trigo, porque é assim desde a época de Jesus. Então, hoje, quem se prontifica a fazer os alimentos saudáveis, sem usar conservantes, sem usar trigo, sem usar corante, sai na frente, consegue agregar valor e ter um lucro muito maior. Não vai vender a mesma quantidade que a padaria vende. Isso quer dizer o quê? Ou que quem vende as coisas com trigo vende, mas você vai vender menos com um preço muito maior. Isso quer dizer que você vai ter mais lucro trabalhando menos. Em todos os segmentos tem aquela questão, a mesma receita, tem gente que consegue vender um café a R$20, tem empresas que vendem a 20 e outra vende a R$5. E o que muda? O posicionamento da marca, como é apresentado aquele café. E é assim em todos os segmentos, a gente precisa saber se diferenciar.
observar as grandes marcas. Quando a gente quer trabalhar com alimentação, a gente tem que olhar o que muda de um para o outro, como as grandes marcas fazem, se posicionam, como elas colocam o preço delas, da maneira lá que elas dispõem lá no cardápio, tudo isso faz diferença. Então, essas coisas que eu estudo sempre para estar aqui passando para vocês, para simplificar, para encurtar o caminho de vocês, para vocês não cometerem tantos erros que eu mesma cometi lá atrás, porque eu já comecei a minha produção muito pequenininha, de 1 a 1 e tal, consegui lucrar muito, consegui crescer nisso e me desenvolver, me destacar e ser referência nisso, e hoje eu estou aqui para ajudar vocês também, porque eu sei no início quanto é difícil, são tantas informações, então eu realmente me preparo a cada dia, estudo cada vez mais para estar trazendo um conteúdo de qualidade, tanto aqui para o YouTube, para o Instagram, em todas as redes sociais. E é muito bom ver o resultado disso. Ver vocês vendendo, conquistando clientes, com uma embalagem linda, seguras do que estão vendendo. Se vocês olharem os últimos conteúdos que eu tenho postado, tá sempre muito recorrente essa dúvida. Toda semana vocês têm dúvida e eu estou ajudando vocês a adquirir essa autoconfiança que vocês precisam para vender o produto de vocês, mas para vocês ter coragem de vender o produto de vocês pelo preço que ele vale, vocês têm que estudar, têm que entender. Acompanhe as minhas aulas, olha lá no Instagram, que eu estou ajudando vocês a se posicionar, a ter coragem de cobrar o valor que vale no produto de vocês. Eu sempre vendi um bolo, o primeiro pão que eu vendi, isso lá em 2017, foi a R$14. E hoje tem gente que já aumentou quanto as coisas e já está há tanto tempo vendendo e não consegue vender por mais que isso. Vocês têm que aprender a valorizar o trabalho de vocês. Se vocês se propõem a trabalhar com receitas sem glúten, não é todo mundo que faz, não é em todo lugar que tem, principalmente receitas gostosas. Claro, vocês têm que entregar qualidade. O cliente, quando consome, tem que dizer assim, nossa, que delícia. É assim que vocês vão conseguir ter muito sucesso vendendo as receitas de vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, assim, ó, tira da cabeça de vocês que é caro. Vocês ficam pensando que é caro, a farinha de arroz subiu, mas quem paga farinha de arroz, ou se você utiliza Nutella, inclusive Nutella não tem glúten, quem faz para alérgicos pode consumir, se você é celíaco, enfim, Nutella não contém glúten. Quando a gente quer fazer docinhos, enfim, coisas para festa, isso é interessante também a gente poder utilizar, tipo, fazer uma torta. Eu vou fazer uma torta hoje que eu tenho encomenda de 4 leites com Nutella e morango e um pão de ló de chocolate que está lá no curso maravilhoso, que é bem gostoso. Enfim, então assim, a gente consegue fazer receitas incríveis sem glúten, tá? E todo mundo paga. Eu vou explicar para vocês. Aí quando o cliente diz, vocês oferecem o produto de vocês para alguém e essa pessoa diz assim, ai que caro, não insiste, essa pessoa não é tua cliente. O teu cliente, quem é? É quem paga o preço que tu pede, fica feliz, posta no Instagram, te indica para as pessoas, compra de novo, te manda mensagem elogiando, essa pessoa é teu cliente. Nossa, Flávia, mas isso é um sonho, é um milagre. Eu tenho desses clientes as pencas. Por quê? Porque eu sempre mostrei para as pessoas, além de uma foto de um bolo, eu contava os produtos que eu utilizava. Eu tô quase careca de tanto contar essas coisas para vocês aqui no Instagram. As pessoas valorizam tanto, mas vai muito de como você se posiciona, da maneira que você se arruma. Se você vai entregar a mercadoria para o seu cliente toda destrambelhada, suada, acabada, nossa, não vai passar nenhuma boa impressão. Você vai fazer a sua entrega arrumada, vai cuidar da sua aparência, vai utilizar uma embalagem de qualidade, vai manter as suas redes sociais atualizadas, vai mostrar os benefícios, que o glúten não deixa a tua barriga inchada, que é mais fácil de digerir, que isso, que aquilo, índice glicêmico. Vai estudar, tem tanto conteúdo aqui no meu canal, no meu Instagram, por tudo, ensinando, falando, explicando sobre isso. Ainda hoje eu estava vendo um vídeo bem curtinho, tem muitas pessoas que dizem que se eu parar de consumir glúten eu vou ficar alérgica, eu vou ter sensibilidade. Mas não, você tem que dizer para o seu cliente
Eu expliquei numa outra aula e eu vi esse trecho hoje. Se você parar 6 meses de comer maçã, quando você voltar a comer maçã, você vai passar mal? Não vai, porque a questão não é o tempo que você fica sem comer que te deixa intolerante. É porque o glúten, ele é um alimento inflamatório, é só isso. Então, quando você se desintoxica, fica um tempo sem comer e você volta a comer, o seu organismo repele, diz que aquilo não está fazendo bem para ele. Então, é esse tipo de explicação técnica que quando você falar assim, eu estou vendendo meu produto sem glúten, meu produto saudável, eu não uso trigo, a pessoa assim, não, mas se eu comer só a tua comida, depois eu vou passar mal. Aí você dá essa explicação, ele vai entender. E se alguém te falar assim, porque isso é moda, porque o trigo faz mal, é moda, porque antigamente não era assim, você vai responder sim, não era assim, porque o trigo foi modificado geneticamente, e daí está tudo explicado nas minhas outras aulas. Então você tem que ter não apenas receitas, você tem que oferecer mais que receita para as pessoas, tanto no atendimento, que você vai fazer um atendimento personalizado, quanto na sua rede social. Se você mostrar todos os benefícios, a qualidade, não tem quem não vai querer consumir. Se a pessoa tem o mínimo de carinho com ela mesma, ela vai querer experimentar, vai querer se cuidar. Então isso faz total diferença, tá? Total mesmo. É isso que você vai se posicionar e vai conseguir atrair os clientes certos para você. Realmente você não vai vender para todo mundo, você vai vender para as pessoas que valorizam o seu produto. Não tenta vender para todo mundo, vai nos clientes certos que eles vão pagar o valor justo pelo seu produto. E para você atrair cada vez mais desses clientes, você vai fazer tudo que eu vim te ensinar, utiliza embalagem, manda um cartãozinho, faz tudo isso, tá? Tudo isso mesmo que essa pessoa que gosta da alimentação saudável ou que não pode comer glúten, que é celíaca, ela conhece mais um monte de gente, ela vai te indicar. Então, e sem contar que hoje, na minha época, não tinha, aqui na minha cidade também não tem ainda, mas o iFood. O iFood está abrindo várias portas para todo mundo e está trazendo uma boa renda para todo mundo também. Se você colocar as suas mercadorias ali no iFood, você vai receber muitos pedidos também, tá? Então, assim, as chances para você lucrar e conseguir se posicionar estão ali, tá? Vai de você dar o primeiro passo, aprender aqui nas aulas e dar um show. Tenho certeza que você vai ser muito bem sucedida seguindo as minhas dicas. O meu passo a passo não tem mistério. Outra coisa, eu me empolgo porque eu de fato amo falar sobre isso e ensinar vocês, porque isso faz de fato o meu coração cantar. Imposto deve incluir uma coisa muito boa, como aqui eu direciono toda a minha comunicação para quem está começando em casa, para quem tem um pequeno comércio, para quem revende nas lojas. Você pode ter um MEI, que é um CNPJ, onde você consegue comprar as coisas mais baratas, compra direto na distribuidora, muitas delas já vão entregar na sua casa. Quando eu abri o MEI, daí foi muito mais prático, e daí você consegue comprar mais barato, depois consegue comprar numa quantidade um pouquinho maior, e também não precisa pagar imposto. Se precisar emitir nota, você não paga, também não paga alvará, é super prático, tá? Se eu não estou enganada, é uns 50, 60 reais, eu não lembro quanto que está o MEI, mas é super baratinho e nesse MEI você já paga também o seu INSS, já conta como tempo de contribuição para você se aposentar também. Então é muito prático, tá? Muito fácil, você faz tudo pela internet, no computador, no site do Sebrae, você encontra todas as informações, tá? Então, vamos lá, o maior erro, eu já comentei com vocês, é pegar o custo da mercadoria e multiplicar por 3. É isso que eu estava vendo que eles ensinam na internet, você pegar o custo da sua mercadoria, da farinha, dos ovos, do açúcar e multiplicar por 3. Segundo essa teoria, que não é para vocês seguir, aí vocês vão pagar o custo, o outro vocês vão pagar a mão de obra e o outro vai ser lucro. Nas contas deles é assim, só porque ali não está incluso o gás, a energia, não está nada das outras coisas, o que você vai gastar com utensílio, com reposição de louça, a batedeira, todos os equipamentos que você precisa,
não estão nessa conta. Então, você não deve se basear por essa conta de pegar e multiplicar por 3, pelo amor de Deus, tá? Senão, não vai dar certo, tá? Você tem que pagar tudo isso que eu te falei, e ainda ter lucro, tá? Então, outra dúvida muito comum, a gente, nas receitas sem glúten, a gente trabalha muito com mix de farinha. Por exemplo, ensina a fazer o mix de bolo, mix para bolo com farinha branca, com farinha integral, com farinha low carb, aí tem mix de pão, de pastel. Como é que calcula o custo do mix de bolo, por exemplo? Você faz 1 kg de mix e coloca ali na planilha, vê quanto que custou. Aí depois, 1 kg de mix custa R$7. Aí você vai lá e vai colocar na planilha que o mix, aí em vez de colocar farinha de arroz, amido de milho, fécula de batata, todas as farinhas, você tem um preço único do mix, que você vai multiplicar em gramas ou em xícaras a quantidade que você utiliza na receita, tá certo? Então, é mais fácil do que parece. Primeiro, você calcula o preço do mix. E daí depois você joga o ingrediente mix lá na planilha. Eu vou mostrar para vocês depois ali. Mas é muito fácil. Outra coisa, tem que ter uma margem para desperdício. Você perde alguma coisa, ou que talvez você não errou a receita, um pacote de farinha que virou, alguma coisa assim, você tem um desperdício. Ai, Flávia, quanto que é essa margem de desperdício? Quanto que eu coloco? A cada 10 receitas, você erra uma? Se você erra uma a cada 10 que passa do ponto, que queima, é 10% que você tem que calcular que é perda. Se a cada 10 receitas tu erra 2, aí então é 20%. E daí assim vai, não, a cada 20 eu erro uma. Então é 5%. A sua margem ali de desperdício. Então essas coisas vocês têm que ter na mente também, tá? Toda empresa que tem lucro, que cresce, que se desenvolve, ela tem esses princípios, tá? Tem ali uma margem de segurança. Então, pelo amor de Deus, você tem que aprender a se posicionar e a valorizar o seu produto, mas você só vai entender o valor do seu produto, o quanto ele vale, quando você vai ter essa segurança quando você comer a sua comida, ela for boa, quando você investir em curso, quando você entender o que é glúten, o que é lactose, porque faz bem, porque faz mal, como substitui as funções das coisas, você vai ter que de fato estudar. E é esse estudo, esse conhecimento que vai te dar segurança para cobrar R$20 num pão, 25 para cobrar 20 num bolinho e assim vai, tá? Não é assim, não cai do céu. Essa segurança que eu tenho hoje, se um cliente diz assim, ai não, tá caro. Eu digo assim, quem tá perdendo é tu. Porque eu sei o quanto de valor tem ali, o cuidado e tudo mais, tá? A higiene, a qualidade dos ingredientes e tudo isso, tá? Que eu sei que não se encontra em outro lugar. Então, assim, quem tá perdendo é ele. Se ele não quiser comprar meu bolo, tem quem queira. E é por que eu tenho essa segurança? Porque eu estudei muito, porque eu me dediquei muito. E é isso que vocês vão fazer também, tá? Sem limites, tá? Vocês vão se dedicar de fato. Muitas mulheres sonham em ter mais tempo com os filhos ou em ter uma renda extra. O sonho da maior parte das mulheres depois que tem filhos, eu não tenho filho, mas o que elas conversam comigo é, ou elas já estão em casa e precisam ter uma renda extra, principalmente nesse momento de pandemia, a renda familiar diminuiu, as coisas estão mais difíceis e elas não sabem que podem ganhar dinheiro fazendo essas receitas em casa e vendendo. E a outra dificuldade que elas têm é que elas trabalham fora e gostariam de estar mais em casa, cuidando da família, cuidando do filho. E daí tem aquela insegurança para começar a vender, ou também não sabe que tem essa possibilidade de começar a fazer as receitas em casa, não tem ideia que é tão lucrativo. Então, tá aqui as opções, toda semana eu tô aqui ensinando para vocês receitas e como vocês começam a vender, como se posicionam e tudo mais, para vocês adquirirem essa liberdade tão gostosa que é estar em casa e continuar tendo uma renda muito boa para realizar os sonhos. E a gente, mulher, a gente sempre quer se cuidar, a gente quer comprar as coisas para casa, principalmente quando tem filho, quer dar tudo de bom e do melhor. Então, isso sim traz uma segurança para vocês estarem trabalhando em casa
com um custo muito baixo, tá? E eu espero que com as minhas dicas vocês estejam cada vez prosperando mais, vendendo mais. Eu já estou recebendo vários feedbacks e isso está me deixando assim infinitamente feliz, feliz demais. Tanto das alunas do meu Menu Sem Glúten, quanto de vocês que me acompanham aqui nas redes sociais. Isso é bom demais, tá? Estou muito feliz e agora chegou a hora de calcular o custo da mão de obra. Agora você vai aprender a calcular o custo da sua mão de obra. Como é que você faz isso? Aí eu vou te perguntar quanto você quer ganhar, quantos dias no mês você quer trabalhar e quantas horas por dia você vai trabalhar. Aqui eu fiz um cálculo ilusório, planejando que o seu salário seria R$2.000, que você vai trabalhar de segunda a sexta-feira, então a média de 22 dias úteis no mês e 9 horas por dia. O cálculo da hora trabalhada, então a gente pega R$2.000, que é o valor do seu prolabore, divide por 22 dias úteis, que isso resulta em R$90,90 o valor do seu dia trabalhado. Agora que nós já temos o valor do seu dia trabalhado, a gente vai dividir isso por 9, que é o número de horas que você vai trabalhar por dia, que esse resultado a gente utiliza no cálculo do produto, do custo do produto. Então, 90 com 90 dividido por 9 fica R$10,10 o valor da sua hora trabalhada. Agora, aqui é a ficha técnica do seu produto e para cada produto que você vende, para cada bolo, para cada pão, vai ter uma ficha técnica específica. Eu gosto de fazer ela no Excel, tá? Que daí a gente consegue se você tem habilidade com o Excel, consegue montar uma planilha dessa lá e automatizar ela para simplificar o teu dia a dia. Então aqui eu coloquei todos os ingredientes da minha cuca de banana. Ovo, óleo, açúcar, mix de farinha, banana, canela, mandioca, forma, pacote e tudo mais. Aqui eu estou considerando o peso e o valor da banana com casca, tá? Até isso vocês têm que observar, porque se você pesar o peso da banana lá descascada, vai ser um custo diferente do que com a banana com casca, tá? Então todos esses detalhes você precisa observar. Ovos eu compro, a gente vai primeiro para essa parte aqui da tabela, tá? Do custo unitário, a quantidade de pacote. Eu vou explicar um a um esse aqui para vocês. Ovos, eu compro uma bandeja de 30 ovos por R$15, custa 50 centavos. O óleo, eu compro uma garrafinha de 900 ml, custa R$8, isso quer dizer que custa 1 centavo o ml do óleo. O açúcar, o quilo, custa R$4. Então, quanto que custa a grama do açúcar? Custa 0,04. Tem mais um zero aqui porque custa menos, custa uma fração de 1 centavo ainda. Por isso que tem um zero a mais. A mesma coisa o mix de farinha. O mix de farinha custa R$7, então custa 0,007 o custo da grama. E aqui a banana, o preço do quilo, R$4, custa 0,004. Como que eu cheguei nesses números aqui? Eu peguei o 4, dividi por 1.000, porque 1.000 corresponde a 1.000 gramas. Então aqui eu tenho o valor da grama, que depois eu vou utilizar em gramas aqui na receita. A mesma coisa, a canela custa R$40 o quilo, então custa 4 centavos a grama. Sempre dividindo por 1.000 quando eu utilizo em gramas, tá? Depois a minha mão de obra que a gente calculou ali, R$10,10. A forma, eu compro um pacote fechado de forma por R$100, aliás, com 100 formas, que custa R$115. Então, cada forminha que eu utilizo custa R$1,15. Aquele pacote bonito que eu utilizo de papel reciclado para entregar a mercadoria para o cliente, custa R$110 e vem 120 pacotes. Então, custa 92 centavos cada um. Agora eu vou pegar tudo isso aqui e vou multiplicar pela minha receita.
Na minha receita, eu utilizo 2 ovos. Então, o custo do ovo da minha receita é R$1. Eu peguei 2 ovos, multipliquei por 50 centavos, deu R$1. Utilizo 1 xícara de óleo. Então, são 240 ml. 240 vezes 1 é 2,40. 300 de açúcar, 300 gramas de açúcar vezes 0,004, 1,20. O mix de farinha, multipliquei também o 300 pelo 0,07, deu 2,10. A banana também, 200 gramas de banana, deu 80 centavos. A canela deu 20 centavos. A mão de obra, eu demoro 1 hora. Se eu demorasse 1h30, seria R$15. Se eu demorasse 2 horas, seria 20. Então, a forma, aqui eu coloquei 1 hora porque a pessoa retira aqui, não tem entrega. Quando eu saía para entregar, o tempo era maior, tá? A forma, R$3,45. Ó, porque são 3, tá? Custa R$1,15 cada uma. Essa receita aqui vai render 3 unidades de cookie, então eu utilizo 3 formas, que dá R$3,45. Utilizo 3 pacotes de 92 centavos, que fica no total de 2,76. Então, o custo total dessa receita é R$24. R$24 se rende 3 unidades, então o custo com a mão de obra é R$8 cada cuca. Agora que você chegou no custo de produção dessa cuca de banana aqui, você tem que pegar todos os outros custos que você tem. Senta com toda calma, serenidade, sem pressa e anota tudo que você gasta de gás, de energia, de IPTU, de IPVA, de seguro de carro, de gasolina, se você tem esses gastos, se você faz entrega, se você paga frete para a mercadoria chegar até na tua casa, se você paga motoboy, taxa de cartão de crédito, tudo isso, você faz uma média, soma tudo que é por ano, tipo assim, o IPVA do carro, se você tem um carro, é R$1.000, divide por 12, coloca ali no custo, rateia isso num custo mensal e divide por 30, que daí é o custo por dia, divide por hora, faz ali a sua conta, para você saber quanto que é o custo de fato do seu produto. Aí depois de tudo isso, considera que você vai ter que trocar as suas louças, que você eventualmente vai ter que comprar algum equipamento e tudo mais. Somado tudo isso que você vai colocar ali, aí sim você vai dizer, agora eu vou colocar a minha margem de lucro. Se você pegar só o R$8 aqui e colocar mais 100%, acha que está arrasando, multiplica por 3, não é assim que funciona, tá? Aí sim você vai saber quanto que custa, vai colocar mais uma margem de lucro, porque a empresa não é para empatar, e daí sim você vai colocar o seu preço final, o preço que você vai passar para o consumidor, tá? Tem aqui como que você calcula o custo do brigadeiro. Eu faço brigadeiro com 12 gramas. E daí a receita é uma caixa de leite condensado, 395 gramas, 100 gramas de creme de leite, 200 gramas de chocolate meio amargo. Se eu somar o peso desses ingredientes e dividir por 12, eu vou ter um número de brigadeiro. Só porque quando eu cozinho esse brigadeiro, já reduziu muito. Então, vou ter prejuízo. Sempre pega a receita pronta de brigadeiro, nesse caso, e divide por 12 gramas, digamos que é o peso do brigadeiro que eu faço. Ou se você faz com 20 gramas, com 15 gramas, aí você vai dividir e você vai ter de fato o valor do brigadeiro, o custo. Aí depois você vai colocar o granulado, vai acrescentar a embalagem, vai colocar a sua mão de obra e todos os outros custos que eu expliquei para você, tá? Flávia, há quanto tempo eu atualizo essa planilha? A cada quantos meses? No mínimo, a cada 6 meses. Aí você viu que a carne subiu muito, que os ovos, que alguma coisa subiu demais, aí você antes disso já vai lá e atualiza. Mas em condições normais de temperatura e pressão, a cada 6 meses você vai atualizar a sua planilha para se certificar que está tudo certo, que você não está tendo prejuízo
Dali a pouco, você tá vendendo muito, o negócio está engrenando, você pode contratar uma pessoa, aí você vai incluir aqui o custo da mão de obra daquela pessoa, da pessoa que vai lá lavar a louça para você, que vai fazer as entregas, que te ajuda na produção. Tudo isso você inclui também conforme você for mudando a maneira de você produzir, tá? Aqui eu fiz, essa aula aqui já ficou bem longa, mas eu me preocupei em trazer os principais pontos, como aquele ponto cego de pesar as coisas cruas e cozidas, de se ligar no peso da banana com casca, sem casca, todas essas coisas, tá? Porque tem a penca da banana e daí isso ao longo do tempo e você acha que é uma diferencinha aqui, outra ali, daí outra você ignora se você não levar à risca o maior número de informações, aí fica muito difícil você conseguir precificar, tá certo? Gente, agora depois de todo esse conteúdo, só que falta você não se inscrever nesse canal, não curtir, não deixar um comentário, porque foi uma enxurrada de conteúdo, eu tenho certeza que isso vai te dar segurança para você precificar os seus produtos da maneira correta. Existem cálculos mais fáceis por aí se você procurar, tá? Mas não é o que eu fiz para chegar no resultado que eu cheguei, não é o que eu recomendo. Eu recomendo que realmente dá trabalho, é um investimento de tempo, só porque isso no longo prazo é o que vai diferenciar você das outras pessoas que não conseguem vender, que não tem lucro, que não conseguem adquirir as coisas, e você vai pegar esse conhecimento, vai pôr em prática e vai fazer diferente, tá? E isso, como eu disse, tudo que você estuda, isso tudo vai dar ênfase para a sua credibilidade, você vai ter autoconfiança para cobrar o preço que o seu produto vale e você não vai precisar ficar correndo atrás de cliente. O cliente vai correr atrás de você, porque você está se dedicando, está se profissionalizando. Não deixe de assistir as próximas aulas. Se você não assistiu as outras aulas que estão aqui no canal, assista também, tá, gente? Muito obrigada, grande beijo!